Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Resenha Contábil. Hoje vamos falar sobre temas mais relevantes para o ambiente empresarial e para a profissão contábil. O tema central é reforma tributária, como transformar a transição em vantagem competitiva. Mas também é um subtema, né, que eu acho que é o que vai mais falar da sua expertise, que é a reforma tributária, os seus impactos na estratégia das organizações, porque é mais esse o seu foco, é organizar as empresas e recuperar aquilo que pode ser recuperado de forma correta. Bom, antes de começar, gostaríamos de pedir mais uma vez a todos os nossos ouvintes e todos os amigos que nos acompanham que façam sua inscrição no canal e deixem lá o seu like. O nosso convidado de hoje é o doutor Flávio Rangel, advogado tributarista e fundação da CEO, fundador e CEO da Ramalho Rangel Advocacia Especializada em Tributo e da Tributo Fácil, que é uma consultoria de gestão fiscal. Mas sobre ele, a Bela daqui a pouco vai falar melhor. E agora, eu já vou falar com vocês sobre o radar contábil. Bom, uma das principais preocupações esse mês de julho não é somente a SF. Todos os contadores, pelo menos a maioria que eu conheço, estão também envolvidos com a malha da SF 2023. E o prazo de regularização dela de forma amigável também é no dia 31 de julho de 2026. O conselho é que não percam a oportunidade, porque essa regularização ainda é amigável, não tem a penalidade, nem de ofício, nem de nada. Somente se caso reconheça o valor que a Receita está imputando como débito, caso não consigam explicar, esclarecer ou retificar conforme a orientação, que paguem, porque é uma oportunidade, a melhor oportunidade é essa. Simples Nacional. Mais uma vez alertamos a importância da atenção com os débitos. A exclusão ela acontece agora, gente, e não em janeiro. Então, agora em setembro só vai poder continuar no Simples quem não tiver débito, ou também quem não fez alteração, como alguns casos que a gente já está tomando notícia, para um objeto que não pode ser Simples Nacional. Então, automaticamente vai estar excluso. Muita gente fazendo alteração, colocando objeto, querendo desviar para um objeto que é permitido, então estão colocando uma função, só que a Receita está muito atenta a isso. Antigamente as pessoas estavam utilizando aquele apoio administrativo. A Receita olhou aquilo e muita gente foi punida. Tem gente que não sabe disso, mas muita gente foi punida porque pegava a atividade de consultoria administrativa e colocava como apoio administrativo. E não pode. Bom, as alterações no procedimento e o prazo de opção do Simples Nacional devem ser lidos porque houve alteração. Tem a portaria, que é a resolução 186 de 2026. Ela alterou algumas coisas bem importantes. A outra, nós já falamos lá no início, que é a SF 2026, que o prazo também acaba no dia 31 de julho. O bloco técnico, eu vou falar muito rápido, tá? Hoje não vou me estender nele. A Receita atualizou as regras cadastrais do CNPJ, porque estava tendo muita inconsistência e agora tem novos critérios para inapto, para quem
está inativo, para quem pede para paralisar, mas continua exercendo a atividade. Então, essas irregularidades ou inconsistência, a Receita Federal mudou o procedimento. Vale a pena ler a Instrução Normativa 2333, que ela está explicando direitinho o que significa na prática. Inclusive, agora, que antes não tinha isso, vai ter dificuldade na emissão de documentos fiscais, que antes as pessoas até... eu vi um caso de pessoa que estava até com o CNPJ suspenso e emitiu nota. Agora não vai mais. Então, muita atenção. Restrição também na operação bancária, problemas de licitação. Licitação já tinha mesmo, né? Então, é bom ficar bem atento, porque agora eles fizeram uma conexão com a reforma tributária. Então, eles estão pegando tudo, e aí as pessoas que antes achavam que davam um jeitinho, não tem esse jeitinho mais. O CNPJ para pessoas físicas, ele também foi prorrogado. Ia ser agora, então, a partir de janeiro de 2027. Mas dia 25 de julho, a Receita Federal vai paralisar o CNPJ. Não vai ser mais dia 25. Mudou? Vai ser agora, vai ser dia 23. Vai ter uma primeira parada. Ontem saiu. Foi ontem que saiu. Dia 23, 24. Aí dia 25 vai estar parado geral. No dia 20, no dia 23 e no dia 24, você ainda consegue fazer pequenas coisas. Pequenas coisas. Não consegue, por exemplo, se você quiser atualizar um CNPJ, não consegue. Mas pequenas coisas você consegue fazer. E aí no dia 25 é parada total. Aí não faz nada, nem dia 25, nem dia 26, eu acho até, não sei se até o dia 27. Alguma coisa eu li, tá? Então, Fiquem atentos. quem tiver alguma coisa para fazer no CNPJ tem que fazer correndo, porque eles mudaram do dia 25 para o dia 23. Agora, falando mais uma vez sobre o curso da reforma tributária do consumo em parceria Receita Federal e Conselho Federal de Contabilidade, eu novamente recomendo a todos, tem um bom conteúdo. Hoje, o módulo 8 tratou de Simples Nacional e MEI, muito bem falado pelo Fábio, que é contador e também advogado tributarista. Ele foi bem claro, bem explicou exatamente o que a Receita pretende fazer. Inclusive, a apuração vai deixar de ser daquele jeito, ela vai ser assistida. Então, atenção, não tem jeitinho não, viu, gente? Eles vão, para você poder modificar alguma coisa que eles calcularam, você tem que ter os argumentos. Você não pode tirar uma receita se não tiver lá os argumentos. Então, muita atenção, tá? Bom, agora eu vou passar para a Bela para que a Bela possa fazer a apresentação do nosso convidado. Bem, o nosso convidado hoje é o Dr. Flávio Rangel, advogado tributarista e estrategista corporativo. Com mais de 23 anos de experiência em direito empresarial e tributário, Flávio é especialista em planejamento tributário e sucessório, reestruturação societária, recuperação de créditos tributários, compliance e gestão de riscos fiscais. É fundador e CEO da Ramalho Rangel, advocacia especializada, e da Tributo Fácil, consultoria em gestão fiscal, com atuação nacional e internacional por meio de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami. Reconhecido por sua visão estratégica, alia conhecimento jurídico, contábil e empresarial para desenvolver soluções voltadas à geração de valor, segurança jurídica e de crescimento sustentável. Boa tarde, Flávio. O Boa microfone é tarde. seu. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês. Né? Já oriento também a todo mundo aí que ainda não se inscreveu no canal, fazer essa inscrição, dá um like aí, que é bem bacana. E estamos aí para fazer esse bate-papo com vocês aí, falar um pouquinho, né, sobre os impactos, assim,
da prática, né? Sim. Que a gente tem enfrentado aí nesse dia a dia com todos os clientes, com todos os parceiros contadores, em buscar ali, na verdade, o melhor entendimento da norma e, sobretudo, né, entender o objetivo e a mentalidade que vai ter que se mudar a partir da reforma tributária. Tá certo. É, doutor Rangel, eu gosto do Rangel. Gosta do Rangel? Gosto do Rangel. Acho que é porque eu tinha um grande amigo que o sobrenome dele era Rangel. Augusto Rangel. Gosta do Rangel. Tijucano também. O pessoal tudo da Tijuca. Eu, mas tudo bem. Mas, doutor Flávio, o nosso programa, a nossa finalidade é divulgar boas práticas e tirar um pouco das mentiras que andam por aí, ou pelo menos tentar diminuir. Porque às vezes um colega liga para a gente, manda uma mensagem desesperado, escutou, também não se deu o trabalho de ler, procurar a legislação, que é uma coisa que eu estou vendo que está se perdendo na contabilidade. A pessoa escuta, vê no Face, vê no Instagram, mas não vai lá na legislação. Então, às vezes, passa informação errada, fica todo mundo fazendo coisa errada e achando que está certo. Não que eu seja mais capaz do que ninguém, mas eu falo, gente, um pouquinho de leitura. Se você criar o hábito novamente de ler 10 minutinhos, um capítulo, você volta a ler normalmente. A leitura é isso, você tem que praticar. Você tem. Muito chato, muito grande. Outro dia escutei uma pessoa falando para mim: não, 600 páginas, isso aqui eu não vou ler, não. Eu falei: gente, tem que ler. Não adianta só depender da IA, tem que ler. Então, quando Bela me convidou, que nós fazemos parte de um grupo chamado Contadoras Amigas, que a gente está ali sempre trocando, né, informação, ali não existe rivais, e sim amigas que vão trocando informação. E com essa mentalidade, sempre as pessoas procurando, e a gente sempre também, eu não sei, eu pergunto para quem sabe mais, para várias pessoas que entendem mais do assunto. Você não consegue dominar tudo. Às vezes eu escuto as pessoas falando, não, isso aí eu domino de cabo a rabo. Impossível. Você pode saber algumas coisas, mas dominar você não consegue, porque é muito estudo, depende de muita reflexão e de entendimento também. E uma das coisas que está faltando hoje é a interpretação de texto. A interpretação de texto está matando muita gente. O cara escreve mal, como eu estou falando que nem os cariocas, né? Que eu sou carioca. Então, eu falo assim, os caras escrevem mal, eu leio mal e acaba não colocando, traduzindo ali no papel que o criador... Transmito mal também, né? É, Se eu leio mal, escrevo mal, vou transmitir mal entendeu? também. E aí acaba o que o vamos dizer assim, o pai da lei criou, não vai para frente, porque ninguém consegue entender exatamente o que ele quer. Bom, esse é um tema. Então, o nosso programa é assim, ele não tem a finalidade de testar ninguém. É assim, bate-papo livre. O Rafael se diverte às vezes aqui. É um bate-papo livre para que a gente consiga entender e para que as pessoas também saibam. Isso eu falo em todo o programa e para todo mundo. Você está aqui hoje de forma gratuita, voluntária, deixando o seu tempo que você poderia estar ganhando mais para ajudar ao segmento contábil. Até mesmo o segmento jurídico, mas a maior finalidade do programa é o pessoal contábil mesmo. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, pô, o cara está ali para tirar foto, ela está para tirar foto. Não, a pessoa dedica horas do seu tempo. Tem colegas que dedicam 25 horas por semana para o SESCOM, para o CRC, para a Ascom, para o Sindiconte. A Bela foi diretora do Sindiconte anos e anos. Então, quer dizer, não é para aparecer, porque para aparecer... Não é? E deixar claro também, nós também não estamos aqui sem ganhar nada. Todos os gastos são feitos do nosso bolso, né? A ideia foi nossa e tudo é nós que patrocinamos.
Com exceção do Rafael, que nos cede o estúdio. Ele nos cede o estúdio, ele praticamente nos convidou, a gente estava querendo sair da rádio, porque na rádio o programa estava demorando muito, e aí o conteúdo não chegava Sim. rápido. Então, o que você fala aqui hoje é importante que chegue rápido. Então, é isso. Bom, mas vamos deixar o nosso convidado falar, né? Ele tem muito para falar. Vamos fazer a primeira pergunta para ele poder falar. O que despertou o seu interesse pela área tributária? E por que como é que é o nome da sua empresa? É Tributo Fácil. Que estão linkados. Exatamente, boa pergunta. Primeiro achei muito interessante a tua fala, quando você falou que muitos profissionais da área contábil, né, muitos profissionais da área jurídica, hoje enfrentam muitas dificuldades e por um ponto bem simples, bem básico, que é a falta de leitura. E quando você não lê, eu costumo dizer que você tira uma fotografia pelo retrovisor de alguém, né? Então, o que acontece? Isso hoje é algo muito prejudicial, tá? Para quem opera no segmento contábil, no segmento jurídico, porque hoje o que você tem? Hoje você tem lá, como você falou, a utilização da IA, a utilização de ferramentas onde você imputa um documento eletrônico, né? Um XML, imputa um arquivo .dec, um REC, e aí você cospe informação sem nenhum tipo de avaliação criteriosa. Isso eu costumo dizer que é uma corrente, né? Porque não adianta você ter uma excelente ferramenta de IA, não adianta você ter uma excelente ferramenta, um excelente software que vai te dar ali um apoio naquela escrituração contábil, se você, enquanto profissional, você não tem um entendimento. Então, o que você tocou é um ponto que é um dos pontos principais hoje da fragilidade dessa nossa atuação enquanto profissional. Né? Respondendo a tua pergunta agora, a questão da tributária, eu costumo dizer que na verdade, eu sou advogado, mas sempre fui contador de coração, né? Porque na época lá, quando eu fiz a minha faculdade, o meu avô na época já era procurador, e ele dizia o seguinte, cara, assim, a profissão do futuro é o direito. E eu sempre gostei muito, muito de cálculos, a área de exatas. E eu falava assim, pô, mas conversava com meu avô, ele dizia, não, faz o seguinte, então faz o direito tributário, sem problema nenhum. E aí foi aonde eu fiz o direito tributário, a minha prova da OAB já foi, né, a segunda fase em direito tributário, isso eu estou falando em 2002, né? Alguns anos se passaram aí, e eu sempre caminhei, a minha área de atuação, ela sempre foi muito voltada para o direito administrativo, ou seja, para o contencioso administrativo voltado para impostos indiretos, como ICMS, como ISS, como IPI, e eu sempre tive aquela atuação sempre ligada ao direito tributário, né? E assim, e agora também dando continuidade, graduando em contabilidade, né? Mestrando em gestão e contabilidade tributária, são matérias que elas se relacionam, né? Então, assim, o meu atuar sempre foi voltado para a parte tributária. Por uma questão de afinidade, eu sempre gostei muito. Eu costumo dizer que eu sou amante do ICMS, por exemplo, né? Sempre gostei de estudar muito ICMS, ISS, PIS e COFINS, e sempre muito voltado para a prática, ou seja, eu sempre fui muito voltado. Eu tive meu pai, meu avô, meu tio, né, que foram excelentes profissionais na área do direito, mas que seguiram carreira pública, né? E eu sempre tive aquela questão voltada para o segmento empresarial, né? Sempre conectado muito à realidade das empresas, e sempre acabei atuando muito em par com os profissionais da área contábil. E isso a gente foi levando durante os anos até chegar até aqui, né? E a tributo? A Tributo Fácil, ela nasce enquanto uma ferramenta para o meu escritório de advocacia.
Eu lembro quando foi aquela época lá no Rio de Janeiro, né? Você teve ali o advento do SPED, com relação ali, você teve alguns períodos de prorrogação e tal, e aí você teve ali no meados de 2012, a gente sempre teve na nossa carteira, sempre foi lá 98% pessoa jurídica e sempre voltada para os setores de indústria, comércio, atacado, serviços em si, e começaram a chegar ali aquelas autuações, né, aquelas intimações de procedimento fiscal, em que você chegava lá, você recebia, sei lá, doutor, traz um pendrive. E você espetava um pendrive na época lá, ele te passava todas as planilhas, arquivos XML, e na época eu chegava, voltava para o escritório e falava, cara, tem que entender como é que vai fazer isso, porque se eu não conseguir começar a criar uma ferramenta para eu entender e fazer a leitura desses arquivos, se quer uma impugnação administrativa auto de infração, eu vou ter condições de fazer, muito embora conhecendo a matéria de direito. Mas a questão era uma ferramenta que pudesse operacionalizar aquela matéria, né? E aí, com isso, nasce um setor de TI dentro do escritório, nasce ferramentas ali que faziam o auxílio para que a gente pudesse fazer aquela leitura, porque na época você não tinha ainda uma tecnologia avançada, então você tinha às vezes planilhas que em determinados computadores de Excel sequer abriam. Elas travavam congelado, levava horas, você não conseguia processar. E aí a gente foi percebendo, né, que a ferramenta auxiliava bastante, né, até que a gente começou a dar um outro passo, que foi o passo da questão poxa, eu estou percebendo o seguinte, como os nossos clientes sempre foram clientes longínquos, né, clientes duradouros dentro da nossa carteira, a gente percebia que era um ciclo. Ele passava e voltava para o mesmo problema. E até que a gente percebe o seguinte, olha, precisa tratar a origem, né? Porque a gente está tratando a consequência, mas a gente não está tratando a causa. E aí a Tributo Fácil, que era uma ferramenta interna, passa a ser uma solução, uma ferramenta, a princípio, aos nossos clientes. E num terceiro momento, ela surge como, de fato, uma solução em tecnologia tributária. Eu tive um colega que já não está mais nesse mundo que usou, ele teve vários problemas com o cliente e usou a sua ferramenta feliz, porque para ele foi o Sérgio, entendeu? Da Probus, né? Era Probus. Ele usou e feliz, entendeu? Que bacana. Feliz mesmo. Vai fazer pergunta, Bela? Bom, eu ia te perguntar quais são os seus desafios da sua trajetória profissional. Mas se você puder resumir, até agradecia, porque a gente quer entrar realmente no tema que é a reforma tributária, né? Então, Vamos lá. vamos lá. A trajetória, eu vou te resumir a trajetória de 23 anos, né? Eu costumo dizer que eu sou um profissional em constante evolução, né? Quando a Nora trouxe aqui a história ninguém sabe, ninguém conhece tudo. E eu acho que eu concordo exatamente com o que você está dizendo, porque eu acho que o profissional de sucesso não é aquele que tem o pleno conhecimento, é aquele que a todo dia entende que existe algo a aprender, né? Então, assim, a minha trajetória profissional, ela sempre foi galgada em escadas. Então, eu queria entender de tributos indiretos, dos tributos indiretos eu quis entender os diretos eu quis entender escrituração, quis entender tecnologia, e a cada dia eu desenvolvo, a cada dia para mim é um desafio. Eu não gosto de lidar com zonas de conforto. Eu acho que a zona de conforto, ela tende a te tornar um profissional medíocre. Então, a minha trajetória é sempre pautada em um conhecimento contínuo, em estudo e evolução, capacitação diária. Bom, então vamos à reforma tributária. Vamos lá, Sua vamos bater esse opinião papo. sobre a reforma, o que deve ser observado em relação à reforma, o que o contador tem que estar atento. Não, peraí, assim você também não vai deixar ele respirar, entendeu? Deixa ele, Não, ele mas deixa ele falar. falar Não, sobre. mas se aí fica sem o foco, né? Vamos lá, tô aqui para responder. Não, Vamos lá. Então, reforma tributária. vamos lá. O tema da reforma tributária, né? Eu costumo dizer o seguinte: a reforma tributária,
não dá, sabe aquela história, o que é combinado, né, cara? Ninguém tá aqui enganado, né? Talvez alguns profissionais que não se conectaram, talvez alguns empresários que ainda não acordaram, mas eu digo o seguinte, a promessa nunca foi a redução de carga tributária, né? A promessa sempre foi a simplificação de um processo complexo, que de fato é, né? E que vise a melhora da arrecadação. Não estou aqui fazendo apologia, se tem que melhorar ou não tem que melhorar, a questão não é essa. A gente está falando de um escopo, né? Então, o que a gente precisa entender é que a reforma tributária ela é disruptiva. Ela é romper com tudo que se teve até aqui e criar uma nova forma, uma nova metodologia em que o fisco vai se relacionar com o contribuinte. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto de trazer da reforma tributária é a mudança de mentalidade. Não dá para entrar no novo cenário fazendo e pensando da mesma forma como se pratica no cenário atual. Esse é o primeiro ponto, né? Porque isso é um descompasso. Um profissional ele vai precisar entender na reforma tributária, e agora já falando um pouco da prática, porque eu acho que é importante a gente trazer a prática. O nosso público aqui é um público voltado ao segmento contábil, né? São profissionais de contabilidade. Então a gente vê muito conceito, que eu acho que é importante você partir de determinadas premissas, porque se a tua premissa é equivocada, tudo aqui, todo o raciocínio que você desencadear a partir dela também vai ser, né? Então, assim, o conceito, a teoria é importante, mas eu acho que é legal trazer um pouco da prática, né? Então, assim, eu costumo dizer, e já trazendo a prática para vocês, e aí eu estou dizendo uma visão não só do segmento contábil, mas do segmento jurídico, tributário, do segmento empresarial. Eu ainda vejo muito, né, por essas atuações que a gente faz, projetos que participa, palestras, aulas e tal, que você vê que as pessoas ainda não conseguiram, não fizeram aquela mudança de chave, não tiveram ainda a mudança de mentalidade para entender que é um caminho sem volta, né? Então, assim, na prática, o que eu percebo é o seguinte: poucos estão se antecipando. Poucos estão fazendo o dever de casa e construindo um caminho, uma trajetória para poder ultrapassar essa fase de transição, né? Porque toda transição ela é traumática. Independentemente se o resultado ao final dessa transição vai ser positivo, se o saldo vai ser positivo ou negativo, mas fato é, você mudar, você gerar o novo, ele é traumático. Você quer ver uma coisa? Você fala, por exemplo, vocês usam um sistema, obviamente, dentro de uma metodologia de trabalho. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou lá no escritório de vocês e vou mudar um sistema, vou botar um novo. Ele pode ser infinitamente melhor, mas ele vai ser traumático para dentro daquele processo. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente procura fazer enquanto profissional que opera com a prática? Deixa eu me preparar e me organizar para eu passar por essa transição, né? A questão é que trocar de um sistema ele é facultativo. A reforma tributária ela vai ser obrigatória. Percebe? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é essa mudança de mentalidade. Eu acho que é um ponto muito sensível aqui. Esse ponto aí que você está tocando, desculpa te cortar, mas já cortei. Esse ponto é um dos pontos que a gente tem debatido bastante, que é o que está faltando. Não adianta ir para uma palestra sobre reforma tributária, escutar a mesma coisa e não escutar isso. Não, vamos dizer assim, um amigo meu diria assim, tem que bater. Se não bater, não vai. Então ele dizia assim, tem que bater. Se você só passa a mão, não vai. Você tem que bater. E não sei se é um entendimento dele errado, mas num ponto ele estava certo. Não adianta você, como você falou, ficar na zona de conforto. A maioria não quer sair. A maioria está ainda com aquela mentalidade que estavam lá atrás. A nota fiscal não vai ser por processamento de dados, a nota fiscal não vai virar eletrônica. Quando criaram o Simples Morezinha, já era o primeiro SPED e ninguém acordou para isso. Será que é porque não estão acreditando que vai acontecer? Foi a mesma coisa com o E-Social, mas vai acontecer, gente, vai acontecer. E eu, na minha opinião, quanto mais se prorroga, pior é. A minha opinião. Porque é mais fácil botar na prática
E, inicialmente, eu penso assim, tirar as penalidades, botar na prática, que eu acho que se o pessoal estivesse praticando, ao invés de ficar adiando, seria melhor. Pô, estabelece, ó, durante 3 anos, durante 2 anos não vai haver punição. É tudo um ambiente de teste. E aí eu acho que as pessoas iam se preparar mais, talvez, ou não, né? Ou talvez, como você mesmo disse, ou então elas iam ficar esperando passar os 2 anos, vou ser punido mesmo, esses 2 anos, e vou fazendo daqui a pouco. Todo mundo sabe fazer e eu também vou acabar aprendendo por osmose, que é o que o pessoal acaba fazendo. Acho que na prática tem muito disso que vocês estão falando, tá? Se a gente for parar para pensar, né, quando a Lei Complementar 214, né, que é a lei que regulamentou a reforma tributária oriunda da emenda constitucional, né? Então, assim, você teve ela lá em 2025. E você tem um ano de 2026 todo que eles estão chamando de período teste, ano teste, Então, assim, não dar para dizer, e mais uma vez, eu não estou aqui fazendo apologia à visão fazendária, mas assim, pela primeira vez eu tenho visto, você citou aí, né, o curso da reforma tributária, da Receita Federal em conjunto com o CRC, Sim. porque eu acho que isso é uma iniciativa excelente, né? O objetivo é capacitar, esclarecer, orientar os profissionais que vão estar na ponta com o contribuinte, né? Você vê aí a Receita Federal, ela tem dado aí prazos para autorregularização, ela tem tido essa relação mais próxima com os contribuintes, então não dá para se queixar disso, né? Agora, o que eu vejo é a tendência do brasileiro, que eu acho que é bem curioso. A gente sempre tende a deixar a história para a última hora, para o último segundo, para o último minuto. E aliado àquela questão, que eu acho que são os grandes problemas estão naquela história. Você pega aí, independentemente, é óbvio que a gente sabe que você não tem como mais, vocês como profissionais de contabilidade, eu enquanto profissional que atuo na área do direito, na área contábil, na área de planejamento, você não consegue mais exercer o teu ofício, entregar um resultado com eficiência sem o uso da tecnologia. Sim. Agora, qual é a grande questão? Eu vejo que os maiores problemas hoje estão na seguinte maneira. Alguém disse que é assim. E como você falou, eu pego ali... vamos parametrizar aí a questão do esquema de XML dos novos campos obrigatórios para CBS e IBS. Perfeito? E aí vão copiando modelos aí que vão se repetindo, vão implantando, mas não existe ali uma análise criteriosa, né? E eu costumo dizer que o preço mais barato vai ser o da conformidade, vai ser muito mais caro não se preparar. Sim, verdade. Isso é um fato. Eu penso que as empresas, principalmente as empresas, elas ficaram tão focadas que o contador e até mesmo o advogado que tem, né? Eu tenho alguns clientes que têm o advogado e o contador. E acostumado a tratar como despesa e não como uma ferramenta importante, como um gerador de resultado, de melhorar a performance, de melhorar o ganho, de ter mais segurança. E agora com a reforma, ou ele vai ter uma boa ferramenta, né? Eu estou me colocando como uma ferramenta. Ou ele vai ter uma boa ferramenta, sim, ou ele não vai ter nada. Ou ele vai continuar naquela mesmice de eu finjo que pago e ele finge que trabalha. E é isso. E assim, você tocou num bom ponto. Porque a ferramenta, seja ela um sistema, seja ela uma IA, ela não vai substituir o valor que você, enquanto profissional, seja advogado, seja contador, tem condições de entregar, que é a estratégia. Né? Porque assim, nessa mudança de lógica, nessa mudança de mentalidade, eu vejo muitos contadores, né? A gente bate papo em operações, empresários, o que ele quer entender é o seguinte, olha, que eu acho que tem um ditado que é muito simples dentro desse universo que a gente vive, que é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, olha, faturamento é resultado, lucro para mim é mera vaidade, e o que importa no final do mês é o dinheiro no bolso. Né? E eu acho que para a gente atingir esse resultado, o game mudou, o jogo agora é outro. Então, eu não vejo, e é uma preocupação que de fato tenho,
né, de todos os processos, todas as releituras que todos nós vamos ter que refazer. O profissional de contabilidade, o cliente. A gente está preocupado em entender o seguinte, olha, meu preço vai mudar? Eu vou ter que mudar o meu preço do meu produto, do meu serviço? O grande problema é que até aqui, que eu acho que é o grande desafio que eu deixo, né, aqui uma reflexão para todos nós, inclusive para mim, né, que é um desafio diário, você gerar essa mudança de premissa, essa mudança de perspectiva, que é o seguinte, o empresário, as empresas de maneira geral, né, já que a gente se pauta para quem a gente trabalha, né? Se você não sente a dor do teu cliente, dificilmente você vai entregar um resultado que agregue valor. Então, o que eu vejo é o seguinte, até hoje aqui, porque o sistema funcionou assim, né? Você vê a quantidade de empresas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que foram parar em Espírito Santo, por uma questão de planejamento. Né? Você vê a quantidade de empresas que precificam seus serviços, precificam as suas mercadorias de acordo com o que o concorrente vende. Ou seja, a quantidade de decisões que são tomadas pelos impostos, e eu não estou dizendo aqui, eu não estou aqui entrando no mérito se isso está certo ou está errado, estou dizendo o seguinte, não vai mais adiantar fazer isso. Né? Quando você pega agora trazendo de prática, né, que eu acho que é legal a gente fazer essa reflexão e sempre trazer um gancho prático. Por exemplo, a tributação ela vai se dar com o princípio no destino. Sim. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu sou um atacadista, eu sou uma empresa prestadora de serviço, que eu saí do Rio de Janeiro, montei toda uma logística para estar em outro estado para ter determinado benefício. O que isso vai adiantar? Mais nada. Mais nada. O que eu vou ter que analisar agora, em conjunto com a minha contabilidade, em conjunto com a minha consultoria, é o seguinte, olha, para quem eu vendo? Eu vou ter que ranquear, eu vou ter que fazer uma estrutura de vendas e entender o seguinte, olha, não importa mais se eu vou estar no Rio, no Espírito Santo, o que importa é o seguinte, qual é o destino da mercadoria, do serviço que eu vou entregar? É isso aí. Então, isso traz para a lógica de planejamento uma mudança. Isso aí é extremamente importante. Um outro ponto que eu trago de prática, que eu acho que é legal a gente falar, é o seguinte, a reforma tributária do consumo, disso só tem um nome, porque ela já está mexendo na renda, ela está mexendo no patrimônio. Então, até hoje, o que a gente tinha de conceito? Não, beleza, olha, eu vou criar um planejamento maravilhoso, eu vou tirar meu cliente do Rio, eu vou botar ele no estado X, eu vou dar um mega resultado, eu vou distribuir para a pessoa física do sócio, que é isento. É excelente. Só que isso acaba aqui. Né? Não adianta você montar uma eficiência partindo de uma regra errada e outra, ainda que você monte um planejamento que traga eficiência na pessoa jurídica. Se você não pensar, se você não planejar uma distribuição eficiente de dividendos, o que porventura você otimizar na pessoa jurídica, você perde na pessoa física, na nova chamada imposto de renda pessoa física mínimo. Sim. Então, a questão agora ela é multidisciplinar. Essa é a mais pura realidade. Verdade. O que muita gente não está ainda atentando. Refletindo, não está ainda... E as pessoas até agora, mesmo sendo falado, as pessoas ainda não caíram na realidade. Muitas empresas falaram, nós vamos quebrar. Por quê? Porque vamos pagar o imposto antes. Porque eles usavam o imposto como capital de giro. E aí muitos usavam, deixavam para pagar o imposto no último momento, no último segundo. Entendeu? Ou às vezes até escolhiam não pagar. Não pagar. Por uma necessidade, por uma questão estratégica. Entendeu? E é só que agora mudou, ele não tem mais essa opção. Pela ideia, não tem mais essa opção. A gente, na realidade, ainda está... assim, eu vejo ainda essa situação do imposto um pouco nebulosa, porque eu vendo para você, já pago o imposto, aí nesse meio tempo você me devolve a mercadoria e ainda as respostas que a gente está obtendo e está vendo de especialistas ainda não são boas. Né? Eu já paguei o imposto. Aí você vai emitir uma nota de crédito ou vai emitir uma nota de débito. Ainda está assim, pelo que eu estou estudando, eu posso estar errada, mas eu acho que
vai acabar com aquela situação confortável, entre aspas, mas que o empresário tinha. Ele usava o dinheiro do imposto até não poder mais. Acho que isso é uma outra implicação prática, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui na prática de apuração assistida, vamos falar de split payment, vamos falar do chamado agora RDA, que muitos não estão atentos a isso. RDA, que na verdade, qual é a lógica, né? Você falou um ponto certo. Hoje, o dinheiro do imposto, ele vira fluxo de caixa. Sim. Ele vira capital de giro, ele vira subvenção para investimento, né? E assim, a lógica, e aí não dá para dizer, volto a te dizer, não dizendo que eu concordo ou discordo, mas não dá para dizer que a técnica que foi utilizada pelo fisco passou a ser inteligente, né? Ele trouxe o seguinte, olha, pelo princípio agora da não cumulatividade, a transparência, o imposto é calculado por fora, todo mundo sabe o quanto paga, etc e tal, e agora eu não vou vincular só insumo, vocês vão ter amplo acesso ao crédito, desde que o crédito tributário seja extinto. Tem que haver o pagamento. Então, quando a gente olha na história eu não vou mais conseguir usar o dinheiro do imposto, né? Porque eles estão nessa implementação, essa dificuldade, porque isso é um sistema muito complexo do split payment, né? Você ele é multifatorial, né? Mas eles já trouxeram aí pelo regulamento da CBS a questão do regime de pagamento pelo adquirente. Ou seja, na realidade, o nosso governo fez o trabalho de casa olhando o erro dos outros. Você fornece para mim, então é o seguinte, olha, eu paguei o seu boleto, se por alguma razão, né, o split payment não tiver ainda em produção, ou se ele não for obrigatório por alguma edição de norma para a tua atividade, beleza, mas eu ainda tenho a possibilidade do RDA. E eu acho que a gente não deve olhar para isso, profissional de contabilidade, de maneira ruim. Eu acho que não dá para demonizar isso. Pelo contrário, porque é aquela história. Isso vai ser o motor da apuração. Porque o que vai acontecer? Não adianta você trouxe ali a questão da história mas vai ter a nota de ajuste? Vai. Só que, independente do seguinte, qualquer crédito que você lance, ainda que você modifique ali, que vai haver a previsão, né, de ajuste pelo contribuinte da apuração assistida, mas se ele não tiver extinto pelo pagamento, ele não vai ser um crédito apropriado na tua apuração. Ele não vai surtir efeito prático. Né? Então, assim, é importante a gente atentar para isso, que talvez a apuração assistida, talvez o RDA, talvez o split payment, ele não seja de todo ruim. Eu penso até que não. Pode até, vamos dizer assim, eu acho que o nosso governo viu os erros nos outros países com esse modelo, e aí já viram os erros que cometeram, vão tentar não cometer tantos erros, porque eu não sei se eu estou certa, mas disseram que só em um país deu certo. Certo. Na verdade... Não sei se é verdade. Assim, é porque o brasileiro, ele precisava ser estudado pela NASA, né? Eu sou brasileiro e eu tô me incluindo nessa lógica. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você olha o modelo, né? O Brasil é o único que pegou o IVA e já falou, IVA dual. Porque isso não existe, né? E assim, reforma tributária do consumo. Eu vou mexer na renda, eu vou mexer no patrimônio. Então, assim, a gente abrasileirou o modelo de IVA, né? E assim, fica difícil você entender como isso vai sair do outro lado. Mas o fato o que eu vejo hoje que é uma preocupação é que eu não vejo os profissionais e muito menos as empresas ainda preparadas para passar por esse novo cenário. Eu também, honestamente, eu conheci somente duas empresas que eu acho que eles estão fazendo dever de casa, mas são muito grandes. Assim, eles estão fazendo dever de casa. E geralmente empresas que ela tem ali um programa de compliance tributário. Isso, exatamente. Né? São empresas que trabalham com conformidade e previsibilidade, ou seja,
eu preciso entender como eu atuo dentro da norma e eu preciso entender de maneira previsível o que acontece na frente. E aí é a história da empresa que ela se adequa, né? Que ela se prepara, né? Que ela se antecipa. Um outro ponto que eu acho que é fundamental, que é um trabalho de base. Antigamente você tinha assim, um exemplo, por exemplo. Beleza, se eu tributei meu produto errado, destaquei ele errado, eu lá vou no meu bloco o ajuste lá do SPED, vou dar lá, ajustar crédito, isso vai acabar, né? Os ajustes que vão ser permitidos, eles não vão poder modificar a tributação dos produtos que foram trabalhados ali. O que você vai trazer ali é situações, como você falou, situações que elas não vão ser preenchidas automaticamente numa apuração assistida. Uma nota de baixa, por exemplo, por perecimento, por perda, uma devolução de mercadoria após o fechamento da apuração assistida. Essas operações você vai ter ali os lançamentos a mais ou a menos, né? Mas veja, um trabalho de casa, e agora você tem a NCM, você tem a NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço. Toda a tributação ela vai desencadear da situação tributária de CBS e IBS que tiver dentro do teu sistema, do teu cadastro, para o teu produto, para o teu serviço. E lembrando que a tributação ela é uma balança, isso não vai mudar, ela é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais indiretos eu pago, menos diretos eu pago, ou vice-versa. Então, se você nasce de uma apuração assistida, lastreada por notas fiscais que contenham, por exemplo, tributações erradas, seja de produtos ou de serviços, aquilo vai virar um efeito dominó. E é uma coisa simples que eu não vejo ninguém se preocupando até agora. Poucos estão se preocupando de fato. Eu tenho clientes os clientes deles estão emitindo questionários e mandando para a empresa, pontuando alguns itens, né? Mas eu ainda acho muito prematuro esse questionário, né? Perguntas muito prematuras sobre o CBS, IBS, como é que a empresa vai fazer para tributar, e muito prematuro ainda, entendeu? Então, é difícil, é muito difícil. É porque é aquilo que eu falei para você. As pessoas elas acabam replicando modelos sem nenhuma aplicação de fato prática. Porque você se preparar vai ser necessário. Né? Por exemplo, a gente tem operações, por exemplo, com frigorífico. Né? E para ele a reforma tributária vai ser maravilhosa. Porque hoje ele paga 7% de ICMS, ele vai pagar 0%. E aí é feliz? Não é feliz, porque paguei menos ICMS, se eu não tiver uma estratégia, se eu não fizer um planejamento eficiente, eu vou pagar mais IRPJ, né? Então, assim, o fato as operações, todas elas vão ser impactadas, seja pelo simples, seja pelo lucro presumido, seja pelo lucro real, né, chamado até então de regime irregular, e seja para qualquer setor. A questão é um processo de releitura, porque para a gente entender muitas coisas que hoje dariam crédito, elas não vão dar amanhã. Muitas coisas que hoje não dão, passam a dar amanhã. Né? Então, o que a gente precisa entender? Olhar para a estrutura de custo, olhar para quem eu vendo, para onde eu vendo, olhar qual é a minha despesa operacional no sentido de o que eu posso tomar crédito. Por exemplo, você pega ali, eu vou trazer agora para a nossa classe, né, que eu acho legal falar da gente, por exemplo, escritórios de advocacia, profissionais de contabilidade, da advocacia, ou seja, todos os profissionais que eles estão sujeitos à fiscalização, né, de conselho, de profissão regulamentada, sujeita à fiscalização, eles vão ter uma redução de alíquota de 30%. E aí vamos pensar que o escritório de advocacia lá, partindo para o conceito da não cumulatividade plena, eu pago sob 30% da minha venda e vou passar a tomar crédito, por exemplo, de todas as cápsulas de café que eu compro, que o meu fornecedor não tem, por exemplo, a alíquota reduzida, me dando direito a 100% de CBS. É bom ou é ruim? Não sei, tem que fazer conta. Agora, o fato é a história da releitura. Questões que eu vejo, por exemplo, que não estão se atentando, né? A questão de planejamento, holding, que aí todo mundo se pergunta, e aí, faz sentido? Não faz mais sentido? É bom ou é ruim?
Isso é uma luva para cada mão. Não existe uma fórmula. Né? Eu falei isso outro dia, não tem fórmula de bolo Agora, pra isso. fato é, a Fazenda, o fisco, ele tem se aparelhado. Ele tem se aparelhado, você tocou em ponto ali, um ponto bem interessante. O CARF, recentemente, ele validou uma autuação da Receita Federal com uma empresa do Simples Nacional, cujo objetivo era um desvio de forma e finalidade sobre a questão de terceirização de mão de obra, sem entrar muito em detalhes. Por exemplo, quando você pega ali a questão da holding, vamos pensar numa rede de clínicas aqui, né? Porque para advocacia e para contabilidade você tem ainda essas discussões de conselho, então vamos pensar aqui numa clínica, como eu já estou participando, por exemplo, de um estudo de uma grande rede de clínicas aqui da área da saúde, que você pode ter ali, enquanto sociedade empresária, e você ter no teu quadro societário, por exemplo, pessoa jurídica. E aí eu tô vendo um erro de premissa ali muito grande. Por exemplo, todo mundo falando em redução de alíquota. Sim, a área da saúde ela vai ter 60% de redução de alíquota, mas existem hipóteses ali. Você não pode ter no teu quadro societário uma pessoa jurídica. Ela tem que ter exclusivamente profissionais habilitados e o exercício da atividade tem que ser exclusivamente o da tua habilitação. Então é importante olhar para toda uma estrutura para lá na frente você falar, caramba. Por isso que às vezes eu acho que às vezes as pessoas dão conselhos muito rápidos de procedimento sem olhar o todo. Outro dia num evento estavam falando assim, poxa, se vai ser híbrido, se vai ser normal, que é o nome que deram, né? Sim. Híbrido, não sei o quê. Faz o seguinte, abre uma empresa contábil no Simples, pelo modelo que está agora, e abre a outra híbrido. Tenha 2. Essa você atende o cliente X, Y, Z, e essa outra você atende os demais. Falei, isso não é solução. E não é até para uma resolução, a resolução 186 agora, que já está vigente, ele vai fazer o conceito amplo de receita bruta. Então, você enquanto profissional da contabilidade, com um escritório, veja, e você ter 2 atividades em 2 regimes, você vai somar, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar. De fato, isso não vai adiantar. Hoje mesmo eles falaram, você pode ter 3, 4 empresas, vai somar todo o faturamento. Pois é, e eu acho que... O tal do Fábio, foi o Gustavo que falou. E assim, e a questão do Simples, né, são tendências, né, é o que eu falo, toda operação, inclusive do Simples, precisa fazer uma leitura, porque, vamos imaginar, né, você tem que perguntar no Simples Nacional, primeiro, assim, qual é a tua alíquota efetiva que hoje o teu negócio tem, né, e entender que eu vou fazer qual opção? Que a gente tem que fazer a opção agora em setembro, né? Sim. Então, o que a gente tem que entender? Beleza. Se eu optar por fazer o regime híbrido, né? E eu vou recolher CBS por fora, primeiro ponto que a gente tem que entender que aquilo que você vai excluir do Simples Nacional, proporcionalmente à carga que você vai pagar por fora, é muito menor. Então, ou seja, você vai tirar um pouquinho do CBS dentro do Simples para pagar uma carga de CBS. Isso é bom ou ruim? Depende. Qual é a tua estrutura? Para quem você vende? Qual é a tua despesa operacional? Porque a partir do momento que você vai para o regime híbrido, você passa a fazer a sistemática da não cumulatividade plena. Então depende muito qual é o teu maior insumo, qual é a tua mão de obra. É isso que a gente tem que pensar. Não dá para dizer que existe uma opção definida. Bom, como é que tá aí nosso tempo, Larissa? Eita, o nosso podcast só são 60 minutos. Então, a reforma tributária é um tema muito, muito extenso. Eu vou pedir para o Rafael para aumentar o tempo do programa, porque não dá, Rafael, não dá. Boa, Rafa. Rafa é sensacional, ele é bem bacana, ele vai deixar, vai deixar. Porque se a pessoa não fala, não explica, não adianta nada, então... porque eu acho que é a história da prática, né? Você fala assim, beleza, ok, eu tenho que fazer uma releitura, eu tenho que entender que vai ter apuração assistida, ok, mas como é que eu conecto isso e traduzo isso num planejamento tributário, num planejamento societário adequado para o meu cliente? Bom, então coloca aí o slide do doutor, porque a gente vai perguntar para ele
O profissional do. É nesse, né? O profissional do futuro. Não é nessa pergunta? Uh-uh. Então, o profissional do futuro será aquele que. For estratégico. Você tocou num ponto, você falou assim, uma frase, e eu tenho a memória fotográfica. Você falou assim, eu me considero uma ferramenta. Sim. E é importante, e eu quero agora completar a tua frase, trazendo exatamente isso. Todo profissional que for atuar em reforma tributária, ele precisa se considerar uma ferramenta, mas uma ferramenta estratégica. Porque ferramenta por ferramenta você vai ter várias no mercado. Sim. E a questão é, não adianta ter ferramenta se você não tem estratégia. Então, o profissional do futuro é aquele que agregar valor. Porque vamos parar para pensar, a apuração vai ser assistida. Se eu vou concordar ou não é outra coisa. Né? Você vai ter o split payment. Você vai ter o RDA. Então, qual é o nosso papel? É uma ferramenta estratégica. É uma ferramenta de tomada de decisão. Né? É aonde você vai entender se isso vai trazer resultado ou se você vai ser só mais um na fila do pão ali, reproduzindo o mesmo erro e o mesmo resultado de todos. Sim. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: diagnóstico, antecipação. Os profissionais eles precisam gerar um estudo de impacto. Então é preciso entrar para cada operação e entender quem é aquele cliente, fazer um estudo de impacto, de perspectiva, de aumento de carga, de tomada de crédito, de custos de fornecedores, de prestadores, e a partir dali traçar uma estratégia. E o quanto antes, não deixar para cima da hora, né? Não, já está em cima da hora. Se a gente parar para pensar 10 segundos, a gente descobre que já está em cima da hora. Verdade. Bom, coloca o outro slide. Pergunta final. Faz ou faça? Não, pode fazer. Se você pudesse deixar uma única mensagem para os profissionais de contabilidade que estão nos acompanhando, qual seria? Boa pergunta. Mentalidade, mudança de mentalidade. Eu acho que eu tenho batido muito nisso, né? Por todas os eventos que eu tenho passado, por todas as ocasiões que eu tenho dialogado com profissionais, com empresários, mas para o profissional contábil eu entendo que é a mudança de mentalidade, né? É entender a nova lógica de um novo sistema. E você acredita na reforma tributária que vai dar certo? Olha, eu entendo que a reforma tributária, eu penso que ela foi necessária, sim. Né? Agora, é óbvio que, qual é a minha grande preocupação? São as distorções. Né? Você vê, muitas das vezes, cadeiras de extrema importância que são ocupadas por decisões políticas e não por critério técnico e não por critério de competência. E isso é a preocupação que eu tenho, a história de você distorcer, esvaziar a finalidade. Mas uma coisa a gente não pode negar, as pessoas estão reclamando ali, por exemplo, mas vem um regulamento com 600 e pancada de artigos. Ok, mas vamos somar todas as legislações dos estados de ICMS dos municípios e vocês me dizem, é mais ou é menos? É menos. Agora, é óbvio que a forma como isso vai ser conduzido ao longo dessa transição, né? Se a gente não utilizar a reforma tributária com viés político e sim com viés tributário, eu não posso dizer para você que a reforma não era pelo menos necessária. O meu medo a gente tem aquela programação, né, que vai de 2026, na verdade, até 2032, 33. O meu medo é que quando você começa a se adaptar com a reforma, com todos os itens dela, venha as mudanças. Esse é o meu grande medo. E se elas vão ser para bem ou para o mal? Então,
Esse vai ser Vai ser o desafio. Esse é o maior desafio, porque quando você fala, inclusive existe uma proposta, eles estão discutindo isso em congresso, eu acompanho esses projetos, de antecipar o IBS versus ICMS, tal como vai acontecer com o CBS e o PIS e COFINS, porque eu acho que o grande desafio vai ser a convivência de dois sistemas. Né? Você vai estar ali 90% no primeiro ano ICMS, 10% IBS, 80%, 20%, 70%, 40% e 60% ali. Aí vai ser complicado essa situação. De fato vai ser. Tá? Agora, você fala assim, vai ser para melhor ou para pior? Depende do profissional estratégico, depende da mentalidade que for implementada para aquele negócio, depende do planejamento que for efetivo, porque possibilidades vão haver, isso é fato, porque isso é inerente ao novo, né? Todo cenário desafiador, eu costumo dizer o seguinte, olha, todo cenário desafiador, ele pode ser um obstáculo ou ele pode ser a alavanca. Né? Então, vai depender muito da postura do empresário, da postura do profissional contábil, da postura do profissional tributário que estiver engajado ali, liderando aquela operação. Né? Bom, amigos, como vocês viram, é um tema vasto, não dá para ser discutido em 1 hora, não dá nem para ser discutido em dias, quanto mais em 1 hora. É verdade. Mas o Dr. Rangel veio com muita boa vontade, entendeu? E parceria, para tentar desvendar aí, pelo menos, algumas coisas, principalmente uma frase que meu avô falava, uma pessoa com pouco estudo, mas que ele falava: o caboclo só se mexe quando a água bate na bunda. Exatamente. E é exatamente isso que a reforma tributária está fazendo, entendeu? Ou você se mexe ou não. Outro dia eu escutei algumas pessoas falando, a reforma tributária é mais para os profissionais jovens. Não, é para quem quer trabalhar, entendeu? Não tem essa que se você é jovem ou velho, você tem que estar disposto a mudar mentalidade, como eu você acho falou. que a mentalidade ela não está afeta à idade, eu acho muito pelo contrário, eu acho que até é um cenário muito positivo, porque agora, se você é velho em idade, né? Se você é novo em idade, se você é velho em profissão, novo em profissão, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer. Então, na verdade, é o que você falou, é o apetite que cada um tem de se lançar o desafio, de sair da zona de conforto. Entendeu? E aí é a velha história. Gente, tem que estudar, não tem que achar que o livro do professor ali é caro. Entendeu? Ontem eu estava na minha turma de agro e o pessoal falou, 237 esse livro? Eu falei, gente, ele trabalhou, estudou, e vocês querem um livro de graça, mas 237? Eu falei, tá barato. O conhecimento que ele está transmitindo ali tá barato. Entendeu? Mas passa pela mudança de mentalidade. A diferença é que o profissional e o empresário precisam entender entre o que é preço e o que é valor. Sim, né? É valor. Você não tem como você botar valor no conhecimento que aquela pessoa transmitiu. Não importa. Exatamente. Importa. Ou então você não estuda. Ou então faz como eu fiz muito na faculdade. A turma dividia, eu compro o livro A, B e C, fulano desse, e a gente foi trocando. Mas o livro vale cada centavo dele, não tem... Exatamente isso. Vale até muito mais, porque você exatamente. Quando você cria um livro, alguém por trás de você te patrocinou e você, de uma certa maneira, que é o que acontece, que é a editora, né, com interesse, e você tem que ter algum lucro, como ela tem que ter algum lucro também. Sim, faz parte. Faz parte, normal. Bom, quer falar alguma coisa para se despedir aí do público? Vamos lá. Agradecer a vocês aí pelo convite, né? Eu tenho muito carinho aí pela Sescom, né? Já tô ali em algumas, desde alguns biênios ali, agora lá com o Samir e tal, e à frente lá a coordenação da reforma. É um trabalho muito importante para o segmento contábil. Eu acho que ele agrega muito ao profissional da contabilidade e óbvio, né, cara, entender que todos estão numa rota de aprendizado, né? Sim. Mas vamos seguir juntos.
Eu acho que isso é importante, né? Tirar as dúvidas, fazer eventos, fazer palestras. Eu acho que parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu costumo dizer o seguinte: se daqui, né, desse programa que a gente fez hoje, a gente conseguir fazer com que um profissional de contabilidade ele mude a mentalidade, a gente atingiu o objetivo. Sim, Com né? certeza. Então eu quero agradecer É esse vocês nosso aí. objetivo. E gostaríamos que você voltasse, Vai ser uma honra, né, vai ser um ao prazer. longo da reforma para que a gente possa alinhavar mais alguma coisa. Vamos lá, né? vamos lá, É, vamos lá. e também agora a gente teve, Rafael nos deu mais um brinde, que é poder fazer ao vivo. Então você pode estar lá no seu escritório e a gente pode ter um bate-papo. Ah, que legal, que Vai ser legal. bom, vai ser Não, muito isso bom. facilita bastante. Muito bom. Facilita, porque às Muito vezes... embora aqui, ambiente maravilhoso, espaço Sim, bem sim. legal aqui. Bom, gente, então eu botei uma frase aqui de encerramento, que essa frase é de um colega, mas ele não quer que fale o nome dele não, mas tudo bem. Então me diz assim: quem se prepara hoje constrói segurança de amanhã. A reforma tributária é uma mudança inevitável, mas verdadeira vantagem competitiva será conquistada, mas a verdadeira vantagem competitiva será conquistada por aqueles que transformarem conhecimento em estratégia, planejamento em ação. É exatamente isso. Esse amigo aqui tem 85 anos e ainda atua como contador, Olha que maravilha. entendeu? Mas ele não quer que fale o nome dele. Mas agora é só ir eliminando, a gente chega lá, entendeu? Mas a Débora É uma prova de que não tem idade, né? não tem Sim, idade, não tem idade. entendeu? Eu falo, a informação é o propósito da estratégia. Eu falo, Isso. entendeu? Isso. Se você não se preparar, não se transformar todos os dias, você não consegue atingir o objetivo. Exatamente isso. Entendeu? Todo dia você tem que sair daquele seu conforto, tem que aprender alguma coisa. Gente, eu falo muita coisa de informática, eu sabia muito pouco, e continuo sabendo muito pouco, mas cada dia uma pessoa mais jovem me ensina alguma coisa. Eu tenho uma neta que tem 12 anos, né? Cada dia você aprende uma coisa, às vezes uma besteirinha, aí você descobre, facilita. Gente, eu não sabia, eu vi o pessoal pegando e eu também faltou, foi um desleixo meu. Eu via que as pessoas pegavam, né, no celular e faziam isso, né? Marcavam. Eu não sabia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, tão fácil. Mas por quê? Porque não quis perder o tempo ou perguntando a alguém, ou mesmo procurando a resposta. E isso é no serviço, entendeu? Por isso que é importante. Eu vejo o SESCOM e CRC e todas as associações como... Sempre imbatíveis aí nessa jornada de capacitação, de qualificação. E o que eu acho que é legal é essa ação inteirada entre assim, cada instituição, né? Sim. Porque eu acho que a ação inteirada, a ação coordenada, né? Ela tende a dar mais resultado. Sim, sim. Vai, Beto, encerra. Bom, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, dizendo para vocês o seguinte, que o nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com. Oh, Nosso telefone é 21 lembrancinha do 967856879. Oh, que maravilha, muito obrigado. Então já pode me O convidar mais nosso vezes, hein? Instagram é arroba Muito obrigado. PROGR Contábil 2025 e o nosso YouTube é RC Resenha Contábil. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram direcionar para algum profissional, por favor, passam pelos nossos meios de comunicação. Nós precisamos que vocês nos deem algum retorno, que mandem algumas perguntas, que façam críticas, mesmo construtivas. É isso que nós precisamos. E se vocês querem que nós entrevistemos alguém, por favor, também mandem para que a gente possa convidar aquela pessoa para vir ao nosso programa. Bom, nós temos que agradecer ao Rafael Machado, da RM Negócios, sim, sem dúvida, porque ele está sendo muito parceiro da gente.
Ao José Mesquita, da GM Estúdio Personalização, agradecer pelas etiquetas que me foi enviada, e toda a equipe do estúdio aqui do Rafael, principalmente a Larissa e a Milene. Um abraço a todos, até o próximo ainda programa. temos um último agradecimento. Temos que agradecer imensamente a todos os nossos convidados, parceiros e a todos os que nos acompanham. Somos profundamente gratas pelo apoio e confiança e pelo incentivo que fortalece esse projeto a cada edição. O nosso reconhecimento pelo comprometimento de todos que acreditam na valorização da contabilidade, no compartilhamento do conhecimento e no fortalecimento de nossa classe profissional. Todos os nossos convidados, eles são 0800, gente. Todos. Bacana, legal. Até o próximo, gente. Até o próximo, pessoal. Boa tarde a todos.